Já! Tchan, tchan! Olá, meus queridos seguidores, queridos estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, licenciandos, professores da rede do Estado, do município, colegas seguidores, professores colaboradores, produtores de conhecimento em Ciências da Educação. Sejam muito bem-vindos ao encontro 11º do Programa de Formação Continuada do Edital CAPES Residência Pedagógica. Abre para mim aí a câmera, a direção, para eu mostrar quem é a minha entrevistada de hoje, quem é a professora colaboradora de hoje. Nada mais, nada menos que a professora doutora Olívia Medeiros Neta. Ela está aqui conosco para, vamos dizer assim, coroar os encontros do programa Residência Pedagógica com um diálogo extremamente assertivo, extremamente necessário para a formação do professor, que é o seguinte assunto, em linhas gerais. A Olívia vai conversar aqui para a gente por que é que o professor, em processo de formação inicial ou em formação continuada, para vocês aí, preceptores, professores da educação básica, por que é que nós precisamos ficar de olho naquela tríade que a educação superior do nosso país clama por ela? Que tríade é essa que eu estou falando? Ensino, pesquisa e extensão. Por que é que o professor licenciado não pode se descuidar em relação à compreensão do que significa ensino, pesquisa e extensão, e não somente a compreensão, mas a imersão, não é? Esse sentir-se impregnado, esse saber fazer com relação à triangulação dessas ações. Professora Olívia, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Então, primeiramente, saúde os nossos queridos estudantes, preceptores, seguidores. E na sequência, não pega o embalo não, viu? Porque a gente ainda vai chamar aqui imagens do universo gigantesco de alunos e professores que mandaram um monte de fotinha carinhosa para a gente, para dizer tudo sobre o que eles produziram da última videoaula, que foi a videoaula 10, que veio aqui o professor Márcio, professor Dr. Márcio e a professora Mestre Clarissa, para conversar sobre avaliação, para na sequência aí sim você começar a falar. Pois, saúde os nossos ouvintes e espectadores. Olá, todos os envolvidos na residência pedagógica. Para mim é um prazer participar desse momento. Espero que possamos aqui discutir sobre ensino, pesquisa e extensão e como é que essa tríade afeta a nossa formação. Muito bem. Falou e disse, né? Com a voz da sabedoria, com a voz da humildade. Essa é a pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu... Trabalhar junto de você, professora Olívia, é pra gente assim um presente, né? Um verdadeiro presente nessa nossa labuta, nesse nosso enfrentamento profissional. Você é maravilhosa. Obrigada. Então, vamos agora trazer aqui as imagens dos nossos queridos estudantes e preceptores em situação de ambiente de aprendizagem. Olha essa galerinha aí, com os seus jalecos brancos, não é? Em situação de laboratório. Esse outro aí é um caso de um aluno residente que já está no exercício de sua residência, de sala de aula, e a gente segue, e a gente fica feliz em ver que as residências estão acontecendo no chão dos próprios IFES. A gente vê ali os menininhos da educação básica, a fardinha do IF, e aí nós temos um momento de reunião, de formação pedagógica. Certamente devem ser juntos, PIBID e residência pedagógica. Professor Levi e os nossos queridos residentes, também os PIBIDianos, um forte abraço para vocês. Olha aí, Campus Natal Central, mais uma vez o professor Levi dialogando com os estudantes, com os residentes, com os estudantes de licenciatura, com os preceptores. Muito bem, vai passando, vai passando. Só deu o professor Levi aqui, arrasou muito, viu, Levizinho? Um beijo para a Geografia, Campus Natal Central. Olha aí, quando vem sem identificação, a gente só pode mostrar o impacto da ação, o quanto de pessoas que estão envolvidas, se seduzir por esse campo. Quando vem com a taxa dizendo onde é o campus, é que a gente pode mencionar, não é? Aí a gente tem uma outra situação, deve ser PIB de Química, ou melhor, Residência Pedagógica sobre Projeto Química, eu leio ali na camisa de uma das pessoas da foto. Aí tem residente e professor voluntário em situação de planejamento, a licenciatura de informática, Campus Ipanguaçu. Um abraço muito forte para vocês aí do Campus Ipanguaçu, que estão fazendo a diferença, estão se envolvendo de forma exemplar na execução desses editais. Acabou a direção? Pronto. Então era isso que a gente queria dizer aqui. Sentiu o clima, professora Olívia? Sim. Viu que é o mundo todo, é o RN todo. Sim. Onde tem campus do IF, a gente tem situação ampliada de processo de ensino-aprendizagem. E é por causa disso que você está aqui hoje para falar um pouquinho mais para a gente sobre os desafios da educação superior, os desafios de saber, mas também de saber fazer
Ensino, Pesquisa e Extensão é com você. Obrigada mais uma vez, Andresa. Saúdo a todos os envolvidos na residência pedagógica e vamos agora pensar e dialogar sobre ensino, pesquisa e extensão na formação docente. Para tanto, pensemos sobre o que é ensino, pesquisa e extensão. O que é o trabalho docente? Como é que nós nos formamos professores pela relação com o ensino, a pesquisa e a extensão? Esses elementos, ensino, pesquisa e extensão, eles estão assegurados na nossa Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, como elementos basilares às nossas universidades, às nossas instituições de ensino superior, notadamente as universidades. A Constituição Federal, então, torna o ensino, a pesquisa e a extensão como um princípio constitucional, no artigo 207. Então, de acordo com o artigo 207, as universidades gozam de autonomia didática e científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecem ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a partir desse princípio constitucional que assegura a indissociabilidade entre esses três elementos, para as universidades, nós também vamos pensar essa indissociabilidade não necessariamente para parte organizacional, institucional das universidades, mas vamos pensar e defender a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a nossa formação. Como é que nós podemos associar esses três elementos na formação do licenciando? Então, o ensino, a pesquisa e a extensão, no nosso diálogo hoje, é defendido, né? Essa relação ela é defendida como aplicada à formação e à produção do conhecimento. Então, pensemos essa tríade afetando a nossa formação docente e afetando a produção do conhecimento. Então, se a tríade ensino, pesquisa e extensão é um princípio constitucional, que seja também um princípio formativo. Essa é a nossa defesa. Princípio formativo, tendo por base o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, uma questão que norteia as nossas discussões uma questão que norteia a nossa discussão hoje é: qual é a relação possível entre o trabalho docente e o ensino, a pesquisa e a extensão? Como é que nós podemos trazer para o trabalho docente, como é que nós podemos trazer para a formação do licenciando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Se esse é um princípio organizacional para as instituições de ensino superior, é também um princípio formativo. É um princípio formativo e é dessa maneira que nós entendemos que a associação entre esses três elementos está para a formação docente ou para o trabalho docente na condição de mediação. O ensino, uma dessas esferas, é compreendido por nós como uma atividade de mediação entre a pesquisa e a extensão. O ensino estaria na interseção. O ensino estaria na interseção entre a pesquisa e a extensão. O ensino, na condição de mediação, nos liga à concepção de extensão defendida por Paulo Freire como um ato educativo. Então, se o ensino tem seus pilares pautados nos métodos, a extensão também tem seus pilares pautados no princípio educativo, né? Mas de uma maneira mais ampla. Então, dessa maneira, o ensino, mediação e a extensão como um ato educativo que nos afeta para além da escola. Dessa maneira, nós já temos uma premissa que é a tríade ensino, pesquisa e extensão nos faz nos formarmos tanto dentro da escola quanto fora da escola. Nos faz ter uma formação institucional no ambiente escolar, mas também para além desse ambiente escolar. E essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão traz para a nossa formação
enquanto docentes, ou para a nossa formação de docentes, e vocês estão aí na residência pedagógica formando-se e também formando, né, outros, é uma autoformação. E dessa maneira, nós pensamos o ensino como essa liga ou como essa conexão entre a pesquisa e a extensão. A extensão, como eu falava, vinculada à ideia de uma ação educativa mais ampla e nos levando, então, à defesa de que o ensino, a pesquisa e a extensão nos aproxima do diálogo e de uma superação de distâncias que são produzidas acerca dos conhecimentos. Então, muitos conhecimentos e os saberes, eles são distintos, são separados e pela defesa dessa indissociabilidade, nós podemos dizer que a formação docente passa pelo entendimento de que é essa associação entre ensino, pesquisa e extensão que traz para o futuro professor, ou o professor em formação, né, a ideia de que estamos superando um princípio disciplinar. E dessa maneira que a residência pedagógica e outros programas e ou políticas de formação de professores nos ajudem a superar os princípios disciplinares da produção do conhecimento. Embora tenhamos que reconhecer que, mesmo pretendendo superar esses limites ou essas especificidades da produção do conhecimento, que nós também tenhamos a condição de reconhecer a especificidade, né, das áreas. Superar, mas ao mesmo tempo reconhecer a especificidade das áreas. Então, se nós pensamos pesquisa, ensino e extensão na formação docente, nós fazemos isso a partir de uma defesa. E a defesa é que a formação seja pela prática. Pensemos a formação pela prática. Esse é o propósito da residência pedagógica. Esse foi o propósito de outros programas, como, exemplo, o PIBID. Esse é o propósito de outros componentes e ou ações que já são recorrentes ou que foram recorrentes na legislação educacional brasileira, como, por exemplo, os estágios supervisionados. Então, pensemos ensino, pesquisa e extensão para defender a formação pela prática. Pensemos ensino, pesquisa e extensão para defendermos a condição de termos uma visão caleidoscópica, né? Termos uma visão para além da escola, termos uma visão das ações e ou eventos que afetam a nossa realidade enquanto sujeitos imersos num espaço-tempo ou num contexto, não é, social, econômico, político. Então, quando defendemos a formação pela prática, defendemos que tenhamos uma formação real, simulada, uma formação que compreende, não é, a defesa de que estamos nos formando para um mundo, e esse é o mundo do trabalho docente, entendendo todos os seus dilemas, as suas tensões, os seus problemas. Então, a formação pela prática ainda nos associa a uma outra dimensão, que é a dimensão da reflexão. Uma reflexão que tem por base o diálogo, uma reflexão que tem por base o vivido, o observado, uma reflexão que nos conduz a uma construção ativa do conhecimento. Então, qual o propósito da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão na formação do licenciando? O propósito é que possamos defender a construção do conhecimento na ação e pela ação, como já defendeu outros teóricos, como a Isabel Alarcón e o Donald Schoen. Que pensemos, então, a ação como algo próximo algo próximo e algo que alimenta a nossa reflexão e, por extensão, a produção do conhecimento.
Então, se defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pela formação pela prática, o estágio, seja ele na condição de política pública ou programa ou não, o estágio nos envolve, não é? Ou traz, ou nos afeta, ou traz para a nossa formação o entendimento que a nossa prática no estágio ou na residência pedagógica, não é? Ou no estágio como componente curricular, mas que a nossa prática seja uma atividade teórica de conhecimento, que a nossa prática enquanto professores em formação envolva um diálogo e uma intervenção na realidade. Então, na medida que trazemos para a nossa formação pela prática o diálogo e a intervenção pela realidade, nós estamos trazendo as defesas do ensino como mediador, da extensão como componente de aproximação com a sociedade, um componente que aproxima a escola e a universidade, e desta maneira referendamos o princípio, não é, educativo da extensão, como já fora apresentado por Paulo Freire. E se entendemos a formação pela prática como atividade teórica e de produção do conhecimento, também estamos defendendo a pesquisa como um desses pilares ou um desses fios condutores da nossa formação. Que o estágio, sendo esse elemento teórico, né, e prático, ele seja pensado como reflexão na ação, e assim é pesquisa. E assim é extensão também pelo diálogo proporcionado entre a escola e a universidade. E assim é ensino também, porque estamos na supervisão, sendo formados para a docência. Dessa maneira, entendendo a formação pela prática na condição de estágio ou de estágio como componente curricular, nós ainda trazemos o entendimento de que o aluno e o formando, o licenciando, está na interlocução, no cerne de uma interlocução entre o percurso acadêmico e o fazer profissional. Então, a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão na formação pela prática potencializa a integração entre o percurso acadêmico e a formação profissional. O ensino, a pesquisa e a extensão na formação. Dessa maneira, nós entendemos que a tese que orienta a nossa relação, ou melhor, a tese que orienta a nossa defesa do ensino, pesquisa e extensão como indissociabilidade para a formação e para a produção docente é que esses três elementos, ensino, pesquisa e extensão, eles são eixos articuladores das atividades formativas do licenciando na e pela prática. E se o ensino, a pesquisa e a extensão são eixos articuladores para as atividades formativas do licenciando na e pela prática, essa tese nos remete a um manifesto ou a uma defesa expressa. Esse manifesto é que nós devemos ter um olhar sensível para a prática como componente curricular. Na medida que temos um olhar sensível para a prática docente como componente curricular, nós temos um olhar sensível para entendê-la como um elemento do ensino, para entender a prática como um elemento da extensão, para entender a prática como um elemento da pesquisa. Então, nossa defesa é que tenhamos esse olhar sensível, tenhamos uma perspectiva de potencializar a prática para e por elementos como o ensino, a pesquisa e a extensão. Sendo assim, qual é o nosso papel dentro dessa tese de que ensino, pesquisa e extensão são eixos articuladores para a formação docente? Qual é o nosso papel? O nosso papel é nos colocarmos ora como professores pesquisadores, ora como professores reflexivos. Pensemos então a nossa relação com a prática. Pensemos então a nossa relação com a escola. Pensemos então a nossa relação com esses elementos para assim podermos nos tornar esse professor reflexivo que é também um professor pesquisador.
Então, se existe uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a formação docente, também existe uma indissociabilidade entre o professor pesquisador e o professor reflexivo. Esse professor pesquisador e reflexivo toma a escola e a prática como problemas de investigação, toma a escola e a prática como elementos de uma interseção entre a escola e a universidade. Toma a escola e sua prática na escola como um diálogo expresso entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, na medida que nós nos tornamos professores, pesquisadores e professores reflexivos, nós estamos nos articulando com a tese anteriormente citada, que é o entendimento desses eixos como articuladores. Nós estamos então defendendo essa formação pela prática como uma formação sensível, como uma formação pautada em um manifesto, como eu citei anteriormente, que é o manifesto de que a prática é um componente curricular indispensável e, ao mesmo tempo, potencializado pelo nosso olhar questionador para a nossa ação. Né? Na medida que nós olhamos a nossa ação docente com uma perspectiva crítica, uma perspectiva questionadora, nós estamos tornando a escola e a nossa prática como objetos de pesquisa, como objetos de investigação, e assim nós estamos fazendo com que a nossa formação de professores, a nossa formação docente, seja uma formação que priorize, assim como defendeu o Donald Schoen, pensando a formação do professor reflexivo, mas uma formação que priorize, não é? A experimentação em conjunto, a demonstração acompanhada da reflexão, a experiência e a análise de situações homológicas. Dessa maneira, para termos essa potencialização da formação do professor como professor pesquisador e ou um professor reflexivo, devemos valorizar, então, esse olhar sensível do professor pesquisador e reflexivo para a escola, para a prática, para os agentes que estão na instituição e, sendo assim, estaríamos, de fato, referendando a indissociabilidade como princípio formativo, mas também como princípio constitucional que já tinha sido sinalizado anteriormente. Dessa maneira, nós podemos aqui destacar que o ensino, a pesquisa e extensão como esses eixos articuladores, eles só são possíveis na medida que nós nos colocamos como agentes produtores de conhecimento e não somente agentes difusores de um conhecimento dentro da escola. Então, pensemos a escola como um espaço de difusão do conhecimento, mas também um espaço de produção do conhecimento. E assim, a nossa formação, ou a formação docente, de uma maneira geral, envolve a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, desnaturalizemos a escola como um espaço da prática sem reflexão. A escola é o espaço da prática, mas da prática com reflexão. A escola é o espaço da pesquisa, a escola é o espaço da iniciação à pesquisa, a escola é o espaço da produção da pesquisa. A escola é um espaço de interseção entre homem, educação, sociedade. A escola é o espaço amplo da produção educativa, não necessariamente educacional. Dessa maneira, nós temos alguns princípios já nos encaminhando para as conclusões. Tudo bem, Andresa? Tudo tranquilamente. Eu estou aqui ao vivo. O bacana é que a nossa mediação está sendo ao vivo para aqueles estudantes e preceptores que podem estar, por algum motivo, assim, um tempinho reservado para estar distante do chão da sala de aula. E quando a professora Olivia falava com tanta didática, com tanta clareza, não é, sobre a relação, vamos dizer assim, extremamente implicada, imbricada, não é, dessas três variáveis,
ensino, pesquisa e extensão, eu ficava aqui interagindo nas redes sociais, colocando Sim. assim umas likezinhas de coraçãozinho assim, ó, para todos os nossos residentes e preceptores, e os nossos amigos, colegas produtores de conhecimento que estão aqui, deixando centenas de recadinhos carinhosos sobre a sua brilhante exposição, não é? E a gente já está aqui em tempo real interagindo, mas pode prosseguir, Claro. professora, porque era exatamente sobre essa dimensão do conhecimento, sobre essa organização do pensamento que o programa Residência Pedagógica precisava ter acesso nessa tarde de hoje, nesse 11º encontro. Certo. Então, defendendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, defendemos essa tríade como eixo articulador da atividade formativa, na prática, né? Então, defendendo essa tríade como eixo articulador, nós estamos, então, constituindo uma base de formação, que é a epistemologia da prática. Nós só podemos ter ensino, pesquisa e extensão na formação se temos o entendimento de que estamos formando a uma epistemologia da prática. E essa epistemologia da prática, ela se configura na medida em que nós estamos refletindo sobre a ação. Essa epistemologia da prática se configura na medida que nós tornamos a nossa prática conhecimento. E dessa maneira não esquecemos o que atuamos, o que intervimos na escola, não é? Nós trazemos a produção do conhecimento da escola e na escola para essa lógica de que a formação ela não se dá na universidade, não é uma formação continuada, descolada não é uma formação inicial descolada de uma formação continuada, não é uma formação inicial descolada da prática. Então, se nós defendemos a epistemologia da prática, isso se dá pela produção do conhecimento a partir da nossa reflexão, mas isso também se dá pela ideia ou pela defesa de que a atividade do formador articula o dizer com o escutar, articula a demonstração com a imitação, e tem sempre subjacente a tudo isso os questionamentos como via, não é, de decisão e de produção do conhecimento. Então, pensemos a epistemologia da prática como a configuração de uma proposta formativa. A epistemologia da prática pensa o conhecimento, mas pensa também a produção do conhecimento. A epistemologia da prática pensa a escola e a ação do professor, seja na interação com a universidade ou não, mas pensa a escola e a atuação do professor como elementos de conhecimento. E só é elemento de conhecimento na medida que nós podemos defender, ou melhor, que nós defendemos que o conhecimento ele é múltiplo, ele é amplo, ele não pode ser circunscrito a uma esfera de produção, e que hoje, no âmbito de uma sociedade da informação e do conhecimento, nós temos mais que defender, não é, a produção desse conhecimento e a transformação da informação em conhecimento. Então, para vocês que estão na residência pedagógica, pensemos ensino, pesquisa e extensão como eixos de formação, mas como eixos de produção do conhecimento. Pensemos ensino, pesquisa e extensão como elementos que nos afetam enquanto professores, mas enquanto sujeitos de uma sociedade que nos inquieta. Então, vamos questionar a escola, vamos questionar a nossa prática, vamos trazer para a nossa vida de professores o princípio sempre constante da indagação. Na medida que nós indagamos, nós temos condições de demarcar espacialmente e temporalmente problemas de investigação, não é? E dessa maneira, nós podemos trazer essa associação desses elementos citados, não é, no título dessa nossa conversa, como elementos que potencializam a nossa formação. Nós não somos professores pela
nós não nos tornamos professores somente pela formação inicial. Nós nos tornamos professores pela formação inicial, pela formação continuada, pela experiência. Nós nos tornamos professores na medida que temos condições de pensar sobre a nossa própria prática, né? Então, eu agradeço o convite e fico à disposição para alguns diálogos que porventura estejam aí presentes nas redes sociais. Então, a defesa é epistemologia da prática, uma epistemologia da prática pautada pela indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que está na formação, mas também na produção de conhecimento pela formação. Então, é a formação pela prática, mas é a formação pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão aplicado a essa prática. Então, sejamos todos investigadores, sejamos todos agentes da sociedade dentro da escola, sejamos todos elementos dos métodos para potencializar a educação brasileira. Então, sejamos entusiastas de uma formação pela prática, sejamos todos entusiastas de uma formação ampla que envolve esses 3 elementos aqui propostos para a nossa discussão. Muito bem, olha aí, pessoal. Missão cumprida, recado dado, não é um recado que coloca a gente para pensar. Foi um diálogo, vamos dizer assim, bastante propositivo do ponto de vista das ciências da educação para a formação do professor, mas foi um diálogo também filosófico, não é? A professora Olivia conseguiu trazer aqui várias nuvenzinhas para gravitar em torno da nossa cabecinha, nesse sentido de nos colocar para pensar sobre formação, sobre educação superior. Eu até diria que tudo isso que a gente está conversando aqui se aplica também aos cursos de bacharelado, não é? Os demais formatos de oferta de educação superior, porque essa tríade de ensino, pesquisa e extensão, ela é pensada para ser direcionada para os processos que envolvem a educação superior do país, estando os cursos de licenciatura em uma situação, né, que vamos dizer assim, que está associada a essa questão aí, ou seja, que se constitui uma das ofertas de educação superior do país. Então, a videoaula de hoje, eu tenho convicção, né, de acordo com o que nós planejamos, que a gente vinha ali numa sequência de 10 temas e a gente precisava de um último tema, que seria esse 11º, que viesse verdadeiramente coroar todos os ensaios de conceitos, de procedimentos, de atitudes que a gente já conversou nos outros encontros, e eu acho que foi muito acertado, né, a gente deixar para essa aula 11ª esse diálogo sobre ensino, pesquisa e extensão, e melhor ainda foi poder ouvir dessa voz mansa, cheia de ternura, cheia de intensidade de conhecimento, de sabedoria, que é a voz da professora Olivia Neta, as orientações, né, as provocações sobre exatamente essas ideias forças que a gente deve ter convicção sobre elas, para que a gente tenha acesso a processos no curso da educação superior que nos transformem para pessoas, para sujeitos ativos, sujeitos autônomos, né, sujeitos conscientes das variáveis transdisciplinares que convergem para esse processo, mas acima de tudo também como sujeitos capazes de realizar transformação social. Então a gente fica por aqui, mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer o dever de casa, porque aqui é assim, tem o dever de fixação, então nós temos aderido o seguinte formato: a gente coloca o cartãozinho da aula, né, a 11ª aula, e logo em cima a gente coloca o tema da videoaula, e associada ao tema já está a questão provocadora, que é exatamente a questão que vocês deverão refletir sobre ela na sistematização do relatório que vocês vão entregar no fim dos processos, né? Então, uma parte, Andresa, por favor. Então, vocês que estão na residência pedagógica, pensem como é que a escola pode se tornar objeto de pesquisa. Como é que a escola e a minha prática na escola se tornam objeto de pesquisa. E aí, pensando a escola como objeto de pesquisa, a prática como objeto de pesquisa, mas isso associado à dimensão do ensino e associado à dimensão da extensão na medida que vocês pensam a escola num contexto maior, que é o contexto social.
Então, quando nós provocamos para pensar a escola e a prática como objeto de pesquisa, é para situar a escola e a prática numa outra tríade, que não é necessariamente ensino, pesquisa e extensão, mas é a tríade que envolve educação, sociedade e homem. Como é que nós colocamos a escola e a nossa prática dentro dessa tríade maior, educação, sociedade e homem, e como, a partir do ensino, da pesquisa e da extensão, nós problematizamos a escola, a prática, dentro desse contexto maior que é a educação, sociedade e homem. Pronto. Dever de casa mais significativo que esse, impossível, não é? De toda forma, fica também aqui a provocação, que é o próprio título, tema da aula de hoje, da videoaula 11, o que significa pensar o trabalho docente na perspectiva da tríade ensino, pesquisa e extensão. Então, juntem essas provocações, essas últimas feitas pela professora Olívia, essa que compõe o tema, título da nossa videoaula de hoje, coloquem a mão na massa e escrevam relatórios extremamente criativos, extremamente assertivos sobre os conceitos estruturantes que nós dialogamos aqui sobre ao longo dos dos 11 encontros, não é, em que a gente fez a nossa formação continuada. O encontro 12º, a gente vai deixar em suspenso, a gente não vai dizer o dia, não será quinta-feira que vem, porque vai ser o encontro realmente para a gente consubstanciar, fechar o ciclo de formação continuada. Talvez, inclusive, seja um encontro presencial, lá no Campus Natal Central, na ocasião de algum evento. Então, vai ficar aí no ar. A gente verdadeiramente encerra essa trajetória de 11 encontros virtuais, de imersão virtual, com a aula da professora Olívia. E fica aqui o nosso encaminhamento, que é mão na massa, produção de significativos relatórios e atenção, porque a gente vai socializar na página Residência Pedagógica FRN e também nos grupos, não é? Quando acontecerá o nosso 12º encontro, que é o encontro para finalizar. Isso aí vai ser uma surpresa. A gente espera que ainda esse mês, ou no máximo até o mês que vem, a gente esteja definindo como vai ser o formato da 12ª videoaula ou aula presencial. O fato é que o encontro para verdadeiramente consubstanciar a formação continuada de residentes e preceptores do Residência Pedagógica FRN. Muito obrigada, minha irmã. Eu que agradeço, foi um prazer dividir esse momento com vocês. Sim. E boa sorte na formação. Sim, beijo, beijo, beijo. Tchau, a gente fica por aqui até o momento 12º.